Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Histórias Estranhas na Chuva, um lugar onde tudo pode acontecer e tudo é possível. Antes de qualquer coisa, não esqueça já de se inscrever no canal, deixar seu like, um comentário e compartilhar esse canal com pessoas que gostem de tais assuntos. Aqui você encontra histórias autorais e exclusivas feitas por mim para você nunca vai ver em outro canal. E sem mais delongas, vamos já para as histórias de hoje. Pegue seu café com leite e coloque seu fone de ouvido para ter uma experiência melhor. Você já parou para pensar no quanto coincidências podem ser assustadoras? Não aquelas coincidências bobas, como encontrar alguém usando a mesma roupa que você, mas coincidências profundas, complexas, que te fazem questionar se há algo além do acaso, algo controlando tudo em segredo. A verdade é que 76% das pessoas já experimentaram uma coincidência tão impressionante que não souberam explicar. Ou pelo menos é o que dizem estudos feitos com grupos anônimos em fóruns de psicologia. Agora imagine o seguinte: você está ouvindo isso agora por acaso ou talvez já fosse predestinado? Talvez o nome Jeana, que eu vou mencionar aqui, não seja apenas um nome aleatório, mas sim um eco de alguma coisa que você conhece. Deixe-me contar a história dela. Jeana era uma pessoa comum, professora de matemática em uma pequena cidade, apaixonada por padrões, números e a lógica fria do universo. Um dia, enquanto corrigia provas, percebeu algo curioso. 4 alunos diferentes haviam cometido exatamente o mesmo erro, um cálculo que dava como resultado o número 17. Nada demais, certo? Acontece que naquela mesma semana, Jeana tinha visto o número 17 em outros contextos estranhos. Na placa de um carro que a fechou na estrada, na página de um livro que caiu no chão, o horário em que o micro-ondas travou enquanto ela fazia café. Parecia que aquele número estava perseguindo ela. E no início, Jeana achou engraçado. Começou a brincar com os amigos. O número 17 deve estar me amaldiçoando. Mas a brincadeira começou a ficar sombria quando ela notou que todas as vezes em que o número aparecia, algo ruim acontecia com ela. Na terça-feira, dia 17, seu vizinho morreu em um acidente de carro. No dia 17 do mês seguinte, o cachorro dela desapareceu misteriosamente. Intrigada, Jeana resolveu investigar. Descobriu que na numerologia, 17 está ligado a mudanças radicais, mas também à destruição e ao renascimento. Mais estranho ainda foi quando percebeu que as pessoas que tinham 17 letras no nome, como ela própria, eram mais propensas a tragédias. Ou pelo menos era isso que estatísticas obscuras encontradas em sites de teorias proibidas diziam. Coincidência ou não, Jeana começou a ver um padrão, como se fosse um jogo cósmico do qual ela fazia parte. E a paranoia cresceu. No trabalho, ela começou a anotar todas as vezes que via o número 17. Em um mês, somavam-se 117 ocorrências. Mas isso é impossível, pensava ela. Algo está errado. Foi aí que ela recebeu um e-mail anônimo. O assunto dizia apenas coincidência ou destino. A mensagem era breve. Você não está sendo perseguida pelo número 17. Você é o número 17. Jeana apagou o e-mail, achando que estava ficando doida, mas não conseguiu esquecer. Durante semanas teve pesadelos em que via o número 17 piscando em letreiros, páginas de livros, relógios, mas o pior ainda estava por vir. Em uma noite silenciosa, Jeana estava corrigindo mais provas quando ouviu batidas na porta. Não esperava ninguém àquela hora. Ela abriu e não tinha ninguém. Só um bilhete no chão escrito: Você já percebeu quem está te observando? Jeana olhou ao redor, o coração disparado, mas não viu nada. Quando voltou para dentro, notou que o relógio marcava 17 minutos para meia-noite. E então algo inexplicável aconteceu. Jeana desapareceu. A polícia investigou o caso por meses, mas tudo o que encontraram foram anotações obsessivas dela sobre o número 17. Um detetive chegou a comentar que no último dia Jeana fez uma ligação de emergência e foi ouvida repetindo histericamente a frase: Não é coincidência, não é coincidência. E o caso nunca foi resolvido. Você já reparou em como certos objetos aparecem repetidamente na sua vida? Um chaveiro perdido, uma peça de roupa específica, uma flor que você sempre encontra no caminho. Estudos mostram que 68% das pessoas relatam um déjà vu envolvendo objetos cotidianos, como se algo quisesse chamar sua atenção. Será que é só coincidência? Ou realmente alguém está te observando?
Essa história é de Larissa, uma mulher de 29 anos, designer gráfica e fã de rotinas. Sua vida era tão organizada que tudo acontecia quase que no mesmo horário. Larissa era metódica, mas nunca se importou com coincidências, até um dia em que começou a notar algo incomum. Um balão vermelho. Tudo começou em um dia aparentemente comum. Larissa saía do trabalho quando viu um balão vermelho flutuando na calçada, preso em um poste. Ela achou bonitinho até, nostálgico, e seguiu seu caminho. No dia seguinte, o mesmo balão parecia estar no mesmo lugar. Mas o que chamou sua atenção foi que ele estava um pouco mais murcho. Ah, deve ser coincidência, ela pensou. No terceiro dia, outro balão vermelho apareceu. Dessa vez estava amarrado ao portão da casa dela. Larissa ficou intrigada, mas ainda pensou que podia ser uma brincadeira de muito mau gosto. Jogou o balão no lixo e foi dormir. Naquela noite, ela teve um sonho estranho. Ela estava em uma festa de aniversário infantil, cercada por balões vermelhos, mas nenhuma criança estava lá. Apenas adultos, todos parados, olhando para ela, sem dizer uma palavra. Ao acordar, ela sentiu um frio na espinha. No trabalho, comentou o sonho com a colega. Você já ouviu falar do fenômeno do observador? Perguntou a sua colega. É aquela sensação de que algo ou alguém está te observando o tempo todo. Larissa riu desconfortavelmente, mas na verdade não conseguia parar de pensar nisso. No mesmo dia, quando voltou para casa, viu o balão vermelho de novo, dessa vez preso na árvore em frente à sua janela. Decidiu ignorar, mas quando foi buscar alguma coisa na cozinha, tomou um susto. Havia um balão dentro de casa, preso ao puxador da porta do banheiro. Larissa congelou. Como aquilo tinha entrado ali? No dia seguinte, os balões começaram a aparecer em lugares cada vez mais pessoais. Ela começou a anotar tudo, tentando encontrar um padrão. Percebeu que os balões sempre apareciam só quando ela estava sozinha. E então um bilhete apareceu. Ele estava preso a um dos balões, flutuando na sala de estar. A mensagem dizia: quantos olhos você acha que estão te vendo agora? Larissa surtou, checou câmeras de segurança, trocou as fechaduras, mas os balões continuavam aparecendo. Em um momento de desespero, ela foi até a polícia, mas claro que as autoridades não deram muita importância. Provavelmente é um stalker, disseram, como se isso fosse um consolo. Mas Larissa sabia que não era uma pessoa. Era algo maior, algo que brincava com a mente dela, manipulando os eventos ao redor. Na última noite que foi vista, Larissa chegou a enviar uma mensagem para sua amiga. Eles estão em todos os lugares. Não são balões, são olhos. Eles me veem o tempo todo. Quando a polícia invadiu o apartamento dela, a única coisa que encontraram foi um bilhete, flutuando em um balão vermelho preso ao teto que dizia: você será o próximo. Você já teve a sensação de passar pelo mesmo lugar várias vezes mesmo sem querer? Talvez uma rua, uma praça, uma loja, algo que parece te chamar de volta, como um imã. Estudos mostram que 54% das pessoas já sentiram essa estranha familiaridade com lugares. Mas e se não for só a sua mente pregando peças? E se for mais do que a sua rotina? Essa história é sobre Cecília, uma advogada de 33 anos que sempre confiou na lógica. Ela nunca foi do tipo que acreditava em coincidências ou pressentimentos, até um dia em que começou a notar algo em comum. Tudo começou com um pequeno erro de direção. Cecília estava dirigindo para uma reunião importante quando percebeu que havia entrado na rua errada. Isso não era nada demais, era uma simples distração. Mas o que a deixou desconfortável foi o fato de já ter passado por aquele lugar antes, embora não fizesse parte do seu trajeto diário. Era uma rua estreita, com casas antigas e uma praça no final. Na praça havia um banco de madeira desgastado, um poste de luz piscando e um gato preto parado olhando para ela. Cecília deu de ombros, riu do acaso e seguiu em frente. No dia seguinte, ela estava a caminho de um café para encontrar uma amiga, quando novamente pegou o caminho errado. E mais uma vez, lá estava a mesma rua, a mesma praça, o mesmo gato preto. Que estranho, ela pensou. A terceira vez foi quando a Cecília decidiu caminhar para aliviar o estresse. Sem perceber, acabou na mesma rua. A praça estava lá, como antes, mas dessa vez algo estava diferente. No banco havia um objeto esquecido, pequeno espelho de bolso com a borda dourada.
Movida por curiosidade, Cecília pegou o espelho e olhou para o próprio reflexo. Por um breve instante, jurou ter visto outra pessoa olhando de volta. E nos dias seguintes, Cecília tentou evitar aquela parte da cidade, mas era como se algo a puxasse de volta. Não importasse se ela estava dirigindo, caminhando ou até pegando um táxi. De alguma forma, ela sempre acabava naquela mesma rua. Os detalhes começaram a mudar. O gato preto desapareceu, mas no seu lugar tinha crianças brincando na praça. Suas risadas ecoando como um som distante, quase que distorcido. No banco agora havia um livro com páginas arrancadas. Cecília folheou as páginas restantes e percebeu algo perturbador. Cada página tinha um trecho sobre a vida dela, coisas que ninguém poderia saber. Foi então que ela começou a notar outra coisa. Havia sempre um homem parado do outro lado dessa praça. Ele estava lá todas as vezes que ela passava, sempre vestindo a mesma camisa cinza e segurando um jornal. No sexto dia, Cecília decidiu confrontá-lo. Atravessou a praça, com o coração disparado, mas quando chegou ao lugar onde ele estava, o homem estava desaparecido. E no chão havia apenas uma anotação escrita às pressas: "Não volte mais." Mas já era tarde demais. No dia seguinte, Cecília acordou com uma sensação inquietante. Quando olhou pela janela do seu apartamento e viu algo impossível, ela ficou simplesmente chocada. A praça estava lá, na frente do seu prédio. O banco, o poste, as crianças, tudo havia ido parar bem no meio da cidade, como se aquele lugar estivesse se movendo junto com ela. Desesperada, Cecília ligou para a amiga, mas a ligação caiu. Ela pegou as chaves do carro e dirigiu por horas, tentando escapar. Mas todos os caminhos acabavam levando àquela mesma praça. Quando voltou para casa, exausta, encontrou um bilhete pregado na porta. "Você não deveria ter olhado no espelho." No dia seguinte, Cecília fez suas tarefas de sempre e após isso não foi mais vista. Seus colegas de trabalho disseram que ela havia deixado umas mensagens incoerentes, mencionando algo sobre não conseguir sair da praça. No apartamento dela, a polícia encontrou apenas o espelho de bolso no chão, coberto por marcas de dedos e uma última mensagem escrita no vidro embaçado: "Você já olhou ao seu redor hoje?" Agora me diga você, quantas vezes você passou pelo mesmo lugar essa semana? Talvez não seja apenas um caminho repetido. Talvez você esteja sendo levado de volta por algo que quer que você seja visto.